Muito bom dia, boa tarde ou até mesmo uma boa noite, dependendo do horário que você teve um tempinho para nos assistir. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História com o professor Veríssimo Guedes, do Colégio Externato Santa Clara, que nessa parceria com o Sistema Farias Brito de Ensino vem buscando o melhor para vocês, nossos alunos e alunas. Meus amores, galerinha do sétimo ano, sempre boa passagem, você que está aí nos acompanhando pelo nosso canal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e fiquem à vontade. Espero que estejam todos bem, que a família de vocês também, meus amores. Se a gente fizer a nossa parte, a ciência dela e Deus lá em cima olhando por todos nós, iremos vencer mais esse desafio que se mostra em forma de pandemia. Galerinha, vamos nessa. Hoje é dia de tema 2 da unidade 4. Estamos falando daquele processo de conquista do território americano por parte dos espanhóis. Na aula passada, da semana passada, no tema 1, a gente relembrou um pouco aquele assunto que a gente viu lá no sexto ano, as grandes civilizações que viviam aqui na América antes dos europeus chegarem. Os maias, astecas e incas. Principalmente astecas e incas, que é com quem os espanhóis vão travar esse primeiro embate, esse primeiro contato, que rolou encantamento, ficaram surpresos com a beleza, com o desenvolvimento dos povos que aqui viviam, as cidades já com aqueduto, esgoto, com idioma próprio, religião, com um sistema de governo centralizado nesses dois impérios. Por outro lado, os povos, os ameríndios que viviam aqui, ficaram também encantados, aquelas naves que voavam sobre os mares, andavam a cavalos, muitos pensavam que eram deuses. Mas, infelizmente, a partir de agora, no tema 2, a gente vai ver toda a violência desse contato, desse choque de culturas, de povos tão distintos. Ainda mais uma Espanha expansionista, influenciada pelo mercantilismo, pela busca de lucro e de metais preciosos, né, meus amores? E com o comércio ditando as regras. Vamos ver aqui os espanhóis na América. Vamos nessa? Peraí que eu estou apanhando ainda aqui. A conquista do Caribe, meus amores. Assim que souberam das grandes jazidas minerais existentes na América, os espanhóis voltaram sua política mercantilista ao novo continente. Lembra do mercantilismo, né? Balança comercial favorável, o metalismo, busca por metais preciosos, comércio. E assim, os reinos acreditavam que quanto mais lucro, quanto mais atividade comercial e quanto mais metal precioso ele tivesse, mais rico e poderoso ele era. Então isso vai influenciar todo esse contexto das grandes navegações e da colonização, do século XV e XVI até ali o limiar do século XVIII e XIX. Chegada dos espanhóis ao Caribe em 1492, com o parceiro Cristóvão Colombo. Os espanhóis se aliam a povos taínos, que desejavam conter a expansão dos rivais caraibás. Prestando atenção, estou só vendo se vocês estão ligados. A aliança teve fim após a iniciativa espanhola de conquistar as terras indígenas e impor o trabalho compulsório. Por outro lado, a vinda dos colonizadores provocou o surto de doenças como sarampo, varíola e gripe. Sem imunidade às doenças, os nativos sofreram um processo brutal de declínio demográfico, ou seja, de extermínio. E essas duas ações, tanto a conquista pela espada como as doenças, vai culminar em quê? Na dominação espanhola e extermínio da população indígena. Aqui eu chamo a atenção para vocês de um detalhe aqui. Olha, tinham vários povos vivendo aqui no continente americano, milhares, com culturas, com idioma próprio. A gente fala muito em Maia, Azteca e Inca, porque eles desenvolveram uma civilização com poder centralizado e com características mais fortes. Mas os povos eram milhares e merecem respeito, tá certo, meus amores? A gente não pode dizer que eram todos que viviam só de um modo, não. E havia rivalidade entre esses povos. E esse é um dos motivos que facilitou a vida dos espanhóis, que mesmo em menor número conquistaram o território. Por quê? Se aproveitando dessa rivalidade desses povos. Olha que interessante, logo quando chega, eles vão fazer alianças com os taínos, que vão lutar contra os caraibás, né? Então, além dessas alianças militares entre tribos rivais para derrotar as outras, umas derrotando as outras, ele fez isso também com os astecas e incas,
fez aliança com os povos rivais dos astecas e dos incas para atacar esses dois grandes impérios. Além disso, meus amores, as doenças, a varíola, o resfriado, a gripe, o sarampo, esses povos que viviam aqui não tinham imunidade, certo, meus amores? Assim como estamos sofrendo agora com o Covid-19, ok? Mas lá eram verdadeiros surtos e morriam milhares. Meus amores, foi um verdadeiro extermínio, um genocídio feito pelos europeus, seja espanhol ou português, no domínio desse novo continente, meus amores, tá certo? Se para a Europa gerou lucro, terra, súditos, metais preciosos, para esses povos só foi dor, sofrimento e horror, infelizmente. Então, sigamos aqui. Vamos ver aqui conquista do Caribe, aliança com povos indígenas, doenças, extermínio de boa parte da população. E agora a destruição do Império Azteca. O conquistador Hernán Cortés partiu de Cuba em direção a Tenochtitlan, capital, em 1519, capital do Império Azteca. Na capital, os espanhóis foram recebidos pacificamente pelo imperador Montezuma. Disse a vocês que muitas vezes eles achavam que os espanhóis eram deuses, pelo modo como se vestiam, andavam a cavalo. E o Império Azteca ele recebeu os espanhóis de braços abertos, hospedores na capital. Só que os espanhóis estavam ali por um único motivo: lucro, riqueza, ouro, prata. Meus amores, e o Hernán Cortés ele representava um investimento. Era um empreendimento da coroa, de grandes empresários, da burguesia, que estava financiando essa conquista para ter direito a partilhar dos lucros. E o Hernán Cortés queria entrar para a história, queria glória, queria enriquecer. O imperador azteca se sustentava sobre uma rede de alianças que envolvia as cidades de Texcoco, Tlacopan e Tenochtitlan, que é a capital, ou Tenochtitlan, como você escolher a pronúncia, que é a capital. A aliança impunha um domínio político e tributário sobre centenas de grupos étnicos territorial, ATP, gerando descontentamento e revolta. Olha que interessante. Como era um grande império, ele acabava exercendo uma grande influência sobre os povos circunvizinhos, seus vizinhos, através do domínio, de guerras, conflitos. E quando ele dominava, ele começava a cobrar impostos para sustentar a riqueza do império. E lembre que o Império Azteca era muito bem desenvolvido, tinha as chinampas, as ilhas artificiais, produção agrícola, comércio, mas também era um império em expansão, que dominava os povos vizinhos. E, gente, ninguém gosta de ser dominado pelo outro, subjugado, humilhado, explorado, pagando impostos. Os espanhóis notaram essa divisão entre os nativos e se aliaram àqueles rivais dos astecas, da cidade de Tlaxcala e outras do Altepec. E aí, com essas alianças, veja só, ele vai se dirigir para lá em 1519. Já em 1521, nós vamos observar a queda do Império Azteca. Olha como é rápido o trabalho do Hernán Cortés. Após meses de cerco a Tenochtitlan, combates e derrotas de ambos os lados, a capital azteca foi tomada pelos espanhóis. Com a derrota dos inimigos astecas, os povos nativos se aliaram aos espanhóis e foram submetidos ao domínio colonial europeu. Que nessa hora eu fico imaginando como é que ficou a cabeça desse nativo. Ei, vamos nos aliar aos espanhóis, liberdade, vamos derrubar o Império Azteca, seremos livres. Aí tá lá, lutou, morreu, matou, balai de gato. Terminou de derrotar o Império Azteca, os espanhóis chegam e disseram, né? Sabe como é, né? A gente precisa de mão de obra para trabalhar naquilo que a gente está querendo aqui, nas minas de ouro e de prata, nas haciendas que iremos fundar aqui, as fazendas. Então vai ser vocês, né? Meu irmão, eles trocaram um dominador nativo igual a eles por um estrangeiro e que vai se provar muito pior do que eles. Porque além da exploração do trabalho, além do extermínio, da morte pelas doenças, pela espada, nós vamos ter uma imposição de uma cultura à força. A Igreja Católica, com os jesuítas, a Companhia de Jesus, vai catequizar esses indígenas. Então, aqueles que sobreviveram à doença, ao extermínio, da guerra, e estão ali numa condição, muitas vezes, da escravidão, disfarçada de cobrança de impostos, como a gente vai ver mais à frente, tem também a imposição de uma cultura e de uma religião à força. E era mais ou menos assim: ou você reza para o meu Deus, ou vai morrer em nome dele. É daí que vem a expressão entre a cruz e a espada. E aí vocês veem que
vão trocar um dominador pelo outro. Mas é assim mesmo. A destruição do Império Inca, quando eu disse é assim mesmo, não é conformismo. É apenas um olhar sobre a história que a gente vê muitas vezes esse erro se repetir. Se apegamos a um Salvador que na verdade será nosso algoz, muitas vezes. Destruição do Império Inca, lá nos Andes. Os espanhóis chegaram à região sob o comando de Francisco Pizarro, em 1532. Naquele momento, os irmãos Huáscar e Atahualpa disputavam o poder e a sucessão do império. Aí, ó, o cara está chegando para dominar. Ainda tem dois irmãos disputando tudo. Tudo o que ele queria. Discórdia, rivalidades. Fica mais fácil dividir para conquistar, né? Os espanhóis, mais uma vez, vão se aproveitar disso, se aproveitam da rivalidade entre irmãos e capturam Atahualpa, exigindo um alto resgate. Ainda assim, em 1533, executaram-no após tê-lo condenado pela morte de Huáscar. Olha como são doidos. Não estou julgando. Julgar o passado com o ponto de vista de hoje é anacronismo, é história. Pagaram o resgate do cara em ouro. Dizem que um salão enorme com ouro até a altura dele. Mas mesmo assim mataram ele, acusaram ele da morte do irmão. Veja só, né? Vamos lhe resgatar, mas depois vamos lhe matar. Contando com o apoio de povos indígenas rebelados contra a dominação inca, os espanhóis tomaram as cidades de Cusco e de Quito, Cusco a capital do império. Olha aí, mais uma vez, a aliança com os povos que eram humilhados, subjugados e dominados pelos incas. Por isso, meus amores, que a gente, quando está numa posição de superioridade, não pode querer humilhar os outros, diminuí-los ou subjugá-los. Os astecas fizeram isso, os incas fizeram isso. Os inimigos se aliaram e os derrubaram. Se eles tivessem uma política de boa vizinhança, de levar o seu conhecimento, a sua cultura de forma pacífica, aprender com eles, em parceria, em união, eles nunca teriam sido dominados tão facilmente. E aí a queda do Império Inca entre 1533 e 1535. Veja como é rápido. Após ter executado Atahualpa e tomado as cidades de Cusco e Quito, Pizarro fundou a cidade de Lima em 1535, estabelecendo o futuro centro administrativo espanhol na região dos Andes. E aqui você já vê a correção que quem executa o irmão que estava disputando o trono é os próprios espanhóis, tá certo, meus amores? Então, galerinha, vejam que eram povos que por séculos se desenvolveram, formaram uma cultura diversa, rica, linda e extremamente rica em diversidade e em especificidades. E em poucos anos esses impérios caem com essa dominação, por doenças, pelas alianças com as outras tribos, pelas superioridades das armas de pólvora, canhões, cavalaria, certo, meus amores? Um contexto que faz com que esses impérios ruam. E aí a gente vai ver um extermínio, um genocídio sem precedentes. É importante analisar a colonização desse ponto de vista, do domínio, da escravização, da exploração, do extermínio. Porque por muitos anos foi visto como algo positivo, mostrando sempre o lado do vitorioso, do conquistador, do colonizador, né? A historinha de descobrimento. A América não foi descoberta, ela foi invadida, saqueada, exterminada, escravizada e até estuprada, infelizmente. Tá, meus amores? Então vamos nessa aqui. Mas e aí, galerinha? Eles não resistiam, não? Claro que resistiram. Povos guerreiros, corajosos. A resistência indígena. Nós tínhamos dois tipos de formas de resistência: a armada e as pacíficas. Vamos para as armadas. Em 1537, após ter cercado a cidade de Cusco por um ano, o líder inca, Manco Cápac, refugiou-se em Vilcabamba, que se tornou o centro da resistência ao domínio espanhol da região dos Andes. Tupac Amaru deu continuidade à luta, porém foi capturado durante uma expedição espanhola contra a cidade e acabou sendo decapitado pelos colonizadores. É o último rei inca da resistência, o Tupac Amaru. Dizem, inclusive, que o nome do Tupac e a sua história é o que influenciou o famoso rapper americano que morreu tragicamente nos anos 90, depois de um sucesso meteórico. Os indígenas Mapuche, no Chile,
foram vitoriosos na resistência aos conquistadores. A partir do final do século XVII, predominaram entre eles acordos comerciais e negociações de fronteira. Veja que eles não conseguiram dominar tudo, não. Teve locais que os indígenas resistiram muito, que eles tiveram que aceitar a presença deles ali e fazer acordos, negociar. E também tinha a resistência pacífica, né? Atitudes como a entrega ao alcoolismo, o silêncio, a indolência e a recusa a aceitar as ideias, objetos e crenças dos conquistadores frustraram as expectativas dos espanhóis de impor o seu domínio. Então eles resistiam de várias formas, até com o silêncio e de não aceitar a cultura deles de forma alguma. No norte do Peru, espalhou-se o movimento Taquiongo, cujos adeptos pregaram que era preciso dançar constantemente para despertar as divindades andinas, Huacas, derrotar o Deus cristão e reestabelecer o Império Inca. Mesmo pacífico, o movimento foi fortemente reprimido. Claro, toda forma de resistência contra o dominador era reprimida nesse momento, com muita violência, infelizmente. E aqui a gente vai terminando o tema 2, o tema 3 vai ficar para a próxima semana, para a próxima aula, e essa semana a gente discute pelo Zoom. E vão aí, galerinha, peguem o livro de vocês, façam a leitura do tema 2 da unidade 4 e vamos entrando nesse clima, vamos entender esse processo de dominação espanhola e seus efeitos, tanto para a Espanha quanto para os povos ameríndios. Vejam a violência, as doenças e a imposição de uma cultura à força, tá certo? Tentem se colocar no lugar desses povos, desenvolvam a empatia, tá, meus amores? Galerinha, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, cuidem de quem vocês amam. Já já a gente vai passar por tudo isso e vencer, tá certo, meus amores? Se cuidem. Beijo no coração de cada um e cada uma. Até a próxima!